Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo bem com vocês? Vamos juntos preparar esse bolo maravilhoso? Vamos começar a nossa receita? Nesse bol eu tenho 6 ovos inteiros, tá? Toda a receita, a medida vai estar na descrição do vídeo, gente, tá ali ó, receita completa na descrição do vídeo, para você não perder nada. Então nesse copo eu tenho açúcar, que eu vou bater esse açúcar aqui nos ovos, tá? A gente vai usar também farinha de trigo. Nesse copo aqui já tem a farinha de trigo com o fermento para bolo, tá? Uma tampinha. Nós vamos usar também a quantidade de 250 ml de leite. E é só isso, gente. Essa quantidade aqui para fazer esse bolo, tá bom? Nós vamos começar misturando aqui os ovos primeiro, depois a gente vai acrescentar farinha e leite de uma só vez. Então, ó, acrescenta lá o açúcar com os seus ovos e vamos bater até que essa massa, essa mistura, né, fique clarinha. Observe que a gema aqui ainda tá bem amarelinha. Quanto mais clarinha for a sua gema, mais clarinho vai ficar o bolo, tá, gente? Aqui, ó, já tô quase alcançando o ponto dessa mistura. E aqui, enfim, vocês podem reparar que ela já tá bem mais clarinha. Esse aqui é o ponto ideal que a gente precisa para acrescentar o restante dos ingredientes, tá bom? Ó, bem batidinho, bem mais clarinha do que no início. Eu esqueci de mostrar aqui porque eu tô com uma mão só, gente, a outra eu tô gravando. Eu já acrescentei a farinha, o fermento e o leite. Bati um pouquinho e agora com a própria lâmina da batedeira eu venho mexendo mais um pouquinho, tá vendo? E é só isso, gente. A massa tá pronta. Ela é feita dessa maneira, bem rapidinha. Só demora para chegar ao ponto lá dos ovos com açúcar, tá? Para essa mistura ficar bem clarinha. Feito isso, nós vamos untar a nossa assadeira. Essa minha aqui eu tô segurando porque é com fundo removível. Ela tem 27 por 10 de altura. Eu não trago a manteiga até aqui em cima e a farinha, gente, porque senão o bolo, ele murcha. Então eu coloco só até ali a metade, tá? E vou colocar agora aqui a nossa massa. E a gente em seguida vai levar no forno para ela assar. Essa massa rende uma forma de 25 por 10 e uma pequenininha de 15 por 10, ou essa de 27 por 10, tá? É uma massa que rende bastante, ela fica muito saborosa, fica muito fofinha. Vocês vão curtir fazer. Eu já postei lá e agora tô mostrando aqui o passo a passo, beleza? Gente, ele foi pro forno, ficou numa média de 45 minutos. Eu já cortei, reservei, tá vendo? Porque agora eu vou montar esse bolinho. Esse é um recheio novo, gente, novidade, feito à base de ninho, tá vendo? Meia lata de ninho. Eu separei nessa bacia mais ou menos a metade dessa bacia de chantilly batido bem firme. E eu vou colocando no olhômetro mesmo, meia lata mais ou menos de ninho. Nessa quantidade que eu tô fazendo aqui, eu usei meia lata, tá? E o leite condensado eu vou colocando aos pouquinhos, gente, para não amolecer esse fica como um mousse, tá? A consistência parece um mousse bem firme. Então, ó, eu precisei colocar mais um pouquinho, bem pouquinho, do leite condensado. Vou mexendo, vou sentindo a textura. Ele vai ficando amarelinho, diferente do chantilly que é bem branco, né? Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Ele tá amarelinho, tá? Essa é a consistência ideal. Não tá escorrendo, parece um mousse. Coloquei aqui mais um restinho. Se eu tivesse um pouco mais, tá vendo? Mais um pouco aqui do que a metade, teria ficado perfeito o sabor, gente. Então, feito isso, bora lá pra nossa montagem desse bolo, tá? Que é bem simples, gente. O nosso bolo já foi cortado em 3 partes. Eu venho aqui e começo molhando ele com a minha caldinha, que é feita com leite condensado e água, tá? Só isso. Água geladinha, leite condensado, mistura lá bastante e tá pronto. Então, eu venho aqui com a minha primeira camada
do recheio de ninho. Vê só, gente, como ele fica numa consistência ótima, não escorre, tá vendo? Parece um mousse. Ele é bem levinho, fica muito saboroso e a combinação dele com morango é sensacional. Vocês precisam experimentar, fica muito bom mesmo. Além de ser um recheio muito mais fácil e rápido de fazer, porque não precisa ir ao fogo, né? Então, ó, eu vou continuar aqui com os meus morangos. Eu não corto o morango antes, gente. Eu vou cortar esses morangos na hora. Eu vou picando e espalhando por cima do meu bolo. Porque se você picar esse morango antes e deixar lá para depois colocar, vai dar muita água e não vai ficar legal, tá? Assim, você corta na hora e ele vai soltando devagarzinho um líquidozinho dele, dando ainda mais sabor lá pro seu bolo, tá? Feito isso, a gente vem para a segunda camada de bolo. Olha como é que tá lindão. A gente pressiona só no meio, um pouquinho. Vamos voltar a molhar o bolo com a nossa caldinha, lembrando que não é leite, é água geladinha com leite condensado, tá? A gente vem para a segunda camada de recheio. Ó, a gente vai colocar todo o restante do recheio de ninho que nós preparamos nessa camada aqui. Vamos espalhar. Gente, eu gostei muito de fazer essa. Além de ser mais rápida, mais prática, eu gostei muito do sabor. Se você não gostar do sabor, aí você faz o brigadeiro de ninho, que é o leite condensado, creme de leite e o ninho em pó. Você vai mexer até dar o ponto do recheio, tá? Também fica muito saboroso. Eu gostei desse aqui por ser muito mais prático e mais rápido, tá bom? Vamos lá, picando o morango por todo o meu bolo. Eu usei uma quantidade no total de 2 caixinhas de morango. Foi uma caixinha para cada camada de bolo, tá? Para ficar bem generoso mesmo. Para quando a gente cortasse o bolo, sentisse lá o sabor do morango, tá? E por fim, a gente vai colocar a última camada. Só que agora eu vou molhar só a parte que vai ficar por dentro do bolo, gente. Olha aqui, ó. Eu pego a minha caldinha e vou molhando o bolo só na parte de dentro. Ó, vou baixar aqui. Não tá dando pra ver bem, agora vê um pouquinho melhor. Então, feito isso, a gente vai colocar a nossa última camada de bolo aqui, ó. Vamos pressionar só no meio, tá? Não pressiona nas pontinhas não, só no meio, dá uma ajeitadinha e vamos preparar para a gente confeitar, beleza? Gente, agora entrou no drama que eu vivi desse bolo, porque eu bati pouquíssimo chantilly, eu misturei as bolas, eu separei aqui, ó, chantilly já tingido com rosinha para fazer as rosetas e esse aqui para fazer a caldinha. A caldinha a gente usa leite condensado, chantilly e o corante. É o leite condensado que vai dar o ponto, tá? Só que o que aconteceu? Eu confundi as bolas e esqueci que ia chantilly no recheio. Então, eu bati apenas 800 ml. Foi muito pouco, gente. Eu deveria ter batido 1 litro de chantilly para esse bolo. 27 por 30 é um bolo grande. Então, eu preciso fazer aqui, ó, essa pré-camada primeiro, para depois vir colocando o meu chantilly para fazer a decoração. Não vai rolar, gente. Eu fiz aqui a minha pré-camada junto com o chantilly da textura, porque era o que tinha, tá? Não façam isso. Se você achar que não vai dar, bate logo a mais, deixa lá no cantinho. Porque aqui eu até tinha 200 ml a mais para bater, mas não ia dar tempo, tá? Eu já tô confeitando o bolo bem em cima da hora que seria o bolinho aqui da minha comadre, então não ia dar tempo. O que eu fiz? Fui lá, fiz um milagre do espalhamento, nem sei se usa esse termo. Fui espalhando, fui tirando daqui, colocando ali, fui misturando, enfim, consegui fazer uma textura bem male-male, tá vendo? Eu precisava de chantilly para que essa textura aparecesse bem. Então, ela ficou assim, foi o que deu, gente. Eu juro que eu tentei fazer
com o máximo de carinho. Mas quando a gente faz a medida errado, dá tudo errado, tá vendo? Em cima eu fiz um acabamento com pincel, pra ficar mais bonitinho, tá? Apesar de ter pouco chantilly, a gente tem que caprichar. Dá pra ver ali, ó, pedaços do bolo, mas não tinha mais tempo, gente, de bater mais um pouquinho. E pra minha surpresa, errei também o ponto da minha caldinha. Tem leite condensado demais, tá vendo que ela escorre até o final? E eu não queria que ela escorresse até o final assim, eu queria que ficasse bem no meiozinho. Mas foi o que deu pra fazer. Aqui com o meu bico 1M, eu fiz as minhas rosetas, deu certinho. Observem ali que o que sobrou, eu vou despejar no meu potinho. E essa quantidade, gente, vai ser a que eu vou usar para fazer o acabamento de baixo. Mudei o bico de confeitar, coloquei o pitanguinho ali, fiz um carinho na minha tábua, para o acabamento ficar bacana também, né? E esse foi o resultado final, gente. Faltou chantilly? Faltou. Mas eu gostei muito do resultado, as rosetas ficaram lindas, o ponto do chantilly tá ótimo. A caldinha escorreu um pouco a mais, mas tudo bem. Em cima, para não ficar faltando chantilly, eu coloquei lá uns granuladozinhos coloridos. E esse foi o resultado final, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal. Em breve eu vou colocar aqui mais um bolo daqueles grandões para o aniversário do meu sobrinho. E eu espero muito que vocês curtam também. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até um próximo vídeo. Tchau!